Boa noite, Shalom Adonai. Prazer mais uma vez estar aqui gravando esse vídeo e dando continuidade, do primeiro episódio, sobre o culto. Vamos falar hoje a segunda parte, se der para terminarmos nessa segunda parte, vamos assim fazer. Lembrando, que nós usamos o texto base de João, capítulo 4, 24, aquele diálogo, que Cristo tem com a mulher samaritana. Ele vai dizer que o Criador é Espírito e é necessário os que o adorem em espírito e em verdade. E aí começamos a falar um pouco sobre essa questão os princípios do culto. O material, a fonte que eu estou usando é do David Ricker, e parei naquela questão do objeto e sujeito, onde eu pontuei que nos cultos hoje o objeto é o Criador, que não deveria, ele deveria ser o sujeito. E interessante que dentro dessa questão de objeto e sujeito, eu vejo também a questão fácil que precisamos entender a questão dessa soberania do Criador. Ele não é um ser manipulável, onde as pessoas querem fazer dele o que querem. Ele é transcendente e ele é imanente. Essa questão de transcendência e de imanência, nós vamos ver um versículo de Isaías 57:15, vai explicar bem essa questão dessa imanência, dessa transcendência. Uma hora que ele está no alto dos céus, e ao mesmo tempo ele está se relacionando com o homem e até dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E no Isaías 57:15, ele vai dizer assim, porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo, habito no alto santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então aí tá clara essa questão da imanência, da transcendência dele, e nós não podemos, então, com isso, usar ele como objeto. Ele não é objeto, não deve ser, ele deve ser o sujeito no culto. Outra questão, quando eu estou trazendo essa questão de culto, não quer dizer que eu seja melhor, quer dizer que eu estou num nível superior, não. Muito pelo contrário, esse assunto, ele mexe muito comigo. Esse assunto não é só para vocês, é para a minha vida também, não é só para a vida de vocês. Estou trazendo isso porque é algo que eu venho observando, ao longo dos anos. O culto, ele prestado, ele não é da maneira que deveria, ao meu ver, quando nós examinamos, etimologicamente as palavras, o shahar, o proscúnio, latreia, abade, e os três pilares, os pilares, o primeiro pilar a homenagem, o segundo pilar
é a reverência, e o terceiro pilar é o serviço desse culto, né? Que vai envolver aí a adoração a ele. E o que eu vejo, né, nisso tudo, eu até andei pensando nisso, eu acho que interessante seria o seguinte: a igreja, quando ela se reunisse, né, no coletivo para adorar, ela deveria ter um tempo onde que os irmãos pudessem estar resolvendo as suas dificuldades um com os outros. E aí, uma vez que eles fizessem isso, aí eles passariam, né, para o culto propriamente dito. Eu sempre falo isso. Eu acho que a base de todo esse processo seria dessa forma. Quando eu falei do texto de Mateus, né, da oferta, né, aquilo ali é a base do culto, né? A oferta, ela não pode ser de qualquer maneira, ser entregue de qualquer maneira. Para que a minha oferta ela seja aceitável, né, verticalmente falando, eu preciso estar bem no horizontal. Eu vou falar o versículo aqui, eu até que fiquei devendo no outro vídeo. Só confirmar aqui, né, mas se não fala a minha memória, Mateus 5:24, é isso mesmo. Eu vou ler esse versículo aqui, só para... Vou começar a ler do 23, tá? Sermão da Montanha, legal, Sermão da Montanha. Começa no capítulo 5, né, e termina no capítulo 7, Sermão da Montanha. Então, Mateus 5:23 vai dizer: assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta a apresentar a tua oferta. Percebem como que essa questão de culto, né, no coletivo, como que precisa estar bem resolvido? Uma vez que isso não esteja bem resolvido, não tem culto. Pode ter ali o ajuntamento, toda aquela liturgia, louvores, orações e a pregação, mas dizer que o Senhor recebeu, dizer que o Senhor está ali, fica complicado, né? Se essas coisas não forem resolvidas, né? Quando falo coisas, são o relacionamento, né? Que é a base da unidade. Então, isso aí é fundamental para o culto, tá? Uma outra coisa, aí essa questão do coletivo, é a questão do individual, que aí entra um grande problema do dualismo. O que é isso? Aí é o profano versus sagrado, o material versus espiritual, né? E com esse pensamento se entende que uma vez que a carne ela não presta para nada, aí o que acontece? Né? A alma ela é pura, ela está liberada, vamos dizer assim, ela não é condenada. A carne sim, a carne é condenada, a carne vai em estado de putrefação, mas a alma ela não tem condenação. Não é a verdade, né? Essa questão aí é um outro ponto do culto, e aí que isso me leva mais, né, a pensar e falar sobre o assunto, é que
muitas das vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas ela acha o seguinte: uma vez que durante a semana eu vivo uma vida toda cheia de altos e baixos, né? Não vivo uma vida, busco a santidade, viver a correta, a minha adoração, né, durante a semana, lembra, de homenagem, reverência, serviço, eu não me preocupo com esses pilares, e aí acaba, eu chego, o pensamento, tá? Aí vou para o culto num domingo, seja de manhã à noite, como falei no primeiro parte do culto, do outro vídeo, que o culto da noite é o culto, né? E aí, eu agindo dessa forma durante a semana, aí à noite eu resolvo o problema, né? Então não importa, a carne, ela fez o que fez, mas a alma, ela está isenta, né? Não tem condenação. Nada a ver, né? Bem, na verdade, se isso não é resolvido, né? Essa separação de santo e de profano, né? Uma vez que eu sou alcançado pela graça, o Espírito Santo habita dentro de mim, a via de regra, a carne, ela não poderia sobressair. Tá? Não estou falando que você não vai cometer pecado, mas o pecado vai ser um deslize ali. Mas você vai... aquele que é convertido, né, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres, viver da maneira que as Escrituras nos ensina, jamais a carne ela tem que sobressair em qualquer situação. E aí, tanto carne, tanto espírito, por mais que haja uma luta, não sei se você consegue entender isso, não pode sobressair a carne. E com isso, se a carne ela é mortificada, se a carne ela é vencida, tá? Logo, logicamente, eu vou estar diante do Senhor sem nenhuma condenação na minha mente. Agora, eu não posso viver uma vida relaxada. Pedro vai dizer isso, né? Trocar a liberdade para o pretexto da malícia, né? E aí chegar no domingo, ou qualquer um outro que seja, de repente seja domingo, o culto na sua igreja, seja no sábado, sei lá, o culto que é onde tem o maior número de membros, né? Você acha que vai resolver isso, né? Com alguns louvores e ouvindo o sermão. Não. Culto ao Senhor, adoração, vai muito além dessas coisas. Vai uma vida diária. Como eu também já falei em outro vídeo, dentro do canal, evangelho é renúncia o tempo todo. Renunciar o tempo todo. Não é fácil viver uma vida de adoração, de culto ao Senhor. Isso não é fácil, não é tão simples assim como nós estamos acostumados, né? Isso está a chave, automático, né? Eu vou para o templo, faço toda aquela liturgia, cumpro toda aquela liturgia e aí eu cultuei, né? Não é assim. E aí eu vejo o vazio que há, né, nesses lugares que deveria ter a presença do Senhor de uma forma muito, muito real. Muito, mas muito real. O Senhor, o Eterno, a Shekinah dele no lugar. Isso não foi só no Antigo Testamento. Isso também pode ser nos dias de hoje. Isso também pode ser nos dias de hoje.
Não é por quê? Porque nós não seguimos, vamos dizer assim, não lemos aí a cartilha que o Eterno nos deu. E essa graça barata, né? Uma graça que coloca na mente da pessoa que ela pode fazer o que quiser, que não tem consequências nenhuma. Quando eu falo isso, não estou jogando para ninguém, para mim. Começa comigo, essa palavra está me tratando, né? Eu reconheço que no período da minha vida eu tive muitos altos e baixos espiritualmente falando, né? E como eu falei, né, que no nosso canal vai ter para mim, vai ter um tema muito interessante. Eu li um livro que é Os Fariseus e Saduceus de Hoje, baseado em Mateus 23, né? Nós vamos estar analisando isso. Eu me considero um fariseu, um saduceu, né, nos dias de hoje, né? Aquela prática religiosa, mas na verdade é ser pouco caiado, né? Caiado por fora para ter aquela boa aparência, mas por dentro está em estado de putrefação, né? Aí você vai dizer assim, não, mas isso aí é porque você não é convertido, é isso, aquilo outro. Eu já passei dessa fase, né? Eu já passei dessa fase. Como disse, eu já tenho um bom tempo dentro do sistema religioso e vejo com muita clareza, né, que há no meio do povo do Senhor mais adesão do que conversão. Há mais adesão do que conversão. Essa é a realidade. Eu vou parar por aqui e quero te agradecer e quero que você pense sobre isso, né, reflita o seu culto ao Senhor. Eu acho que o primeiro e o segundo vídeo ficou uma coisa bem clara, né? E aí eu vou só gravar um terceiro vídeo para finalizar, mas aí eu vou estar colocando um ou dois vídeos, né, no meio do terceiro, não vai ser nessa sequência, e aí nós terminamos esse pensamento sobre o culto. Mas eu acho que tanto juntando o primeiro vídeo e o segundo vídeo já dá uma chamada para você pensar como isso já está acontecendo comigo. Se o nosso culto realmente ele tem agradado ao Senhor, é para o Senhor tem recebido, né? E é isso. Pessoal, muito obrigado, tá? Uma boa noite, Shalom Adonai e até a próxima.